Queimade, nosso amigo do coração, pela oportunidade de participar de um evento tão primoroso, um evento que mostra a qualidade dos produtos e serviços disponíveis nos legislativos, no intuito de melhorar a qualidade das leis, do impacto que elas podem provocar no meio social. Essa jornada, né, de modernização e também de transformação digital, nós nos propusemos a falar sobre a legística, legimática e legimetria. Um ensaio sobre essa trilogia que, aos poucos, todos deverão ficar já perguntando, olha, mas o que é isso? Onde nós vamos parar? Né? Mas nós temos algumas novidades, às vezes se pensa assim que, olha, isso é uma invenção, mas, de fato, nós temos que inovar, e nesse sentido que a gente busca, pelas ferramentas utilizadas nos legislativos, algo que comporte esse nosso pensamento, e de maneira que a gente vai ver também o lado prático de como isso funciona. Eu desejo que todos fiquem à vontade. Caso realize alguma pergunta, eu me sinto bem confortável para responder e pronto aí para colaborar, para servir a todos e à comunidade nacional e internacional. Muito obrigado pela deferência mais uma vez. Bom, nós vamos aqui compartilhar a tela para que nos conheçam. Veja que aí nós temos essa possibilidade de dizer, né, da grandeza que é, né, então, o legislativo, né, em todo o planeta, né, vamos dizer assim. E não é diferente, né, quando a gente coloca aqui, né, o Senado Federal e o programa Interleges, do qual cedo esteve o diretor executivo também conosco, de maneira que, se dessa forma, né, então, nós podemos trazer essa possibilidade. De fato, são situações que a gente vive no dia a dia, e daí, portanto, se espera, né, então, alcançar essa magnitude, né, que aqui a gente vê, né, dentro das experiências, né, trazidas aí, como foi no período de ontem, né, onde tivemos expoentes aí de vanguarda. Bom, aqui, né, eu sou o Luiz Fernando, né, e temos essa alegria de falar, né, dentro dessa jornada, sobre a legística, legimática e legimetria, o ensaio dessa trilogia. Em primeiro lugar, falando o que é essa trilogia, afinal, né? Nós temos que tomar alguns conceitos. E, partindo dessa reflexão, de uma nova área que nós podemos aplicar em relação aos métodos quantitativos e qualitativos no direito legislativo, direito parlamentar, nas casas que produzem as leis, onde já exercemos há praticamente mais de 30 anos, respirando o legislativo, e em determinado momento, dentro do legislativo, servidor do Senado Federal, do programa Interleges, realizamos pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia, principalmente com o sistema de apoio ao processo legislativo, muito utilizado por diversas câmaras municipais, são casas subnacionais aqui no Brasil, inclusive assembleias legislativas, e que tem seu início, meio e fim de todo o processo legislativo. Quando nós falamos nessa trilogia, veja que uma lei tem sua estrutura, tem lá o início, meio e fim, onde você tem a epígrafe, que é o título daquela lei, a ementa,
que é o resumo, uma síntese daquilo que está dando como recado da lei, o preâmbulo, que tem aquela autoridade que vai dizer que aquela lei ela é legítima, e o enunciado do objeto compreendendo o corpo normativo das leis, até mesmo o seu fecho, com as cláusulas de vigência, a cláusula de revogação e a data, né, então, daquela publicação que se dá à lei, em sentido geral. Dessa maneira, uma estrutura da lei ela pode ser formal, material, organizacional, e isso é fundamentado pela legística, que se ocupa da qualidade das leis e do seu impacto social positivo. Eu vou explicar a miúde, né, então, cada um desses fatores. E quando nós temos todas essas partes dentro de uma matéria, de um assunto, o recado que aquela lei quer transmitir para os seus destinatários, que somos nós, os cidadãos, né, em geral, precisamos, vamos dizer assim, sistematizar essa lei. Né? Sistematizar no momento de se colocar uma categoria que ela tem, né? Se você vai emendar uma Constituição, é uma categoria, se vai ter um projeto de lei, é outra categoria, se vai ter uma lei complementar, uma resolução, um decreto legislativo, um decreto, e também que se faça daí uma compilação. Nós podemos observar que várias leis têm suas alterações ao longo do tempo, e muitas dessas alterações se perdem lá anos atrás, há 30 anos atrás, mas como nós temos uma redação nova, se não buscarmos aquela redação antiga? Ora, nós vamos revogar um artigo 10 de uma lei tal de 2000. Tudo bem, então nós temos uma lei agora, que diz que foi revogada aquela lei, mas o que dizia aquela lei? Entramos dentro dos direitos e garantias fundamentais, que nenhuma lei pode ser dada para prejudicar direitos, né, que, no caso, já foram adquiridos. E aqueles direitos lá de 2000 para trás, como ficam, né, se aquele que se teve a sua revogação? E, vez ou outra, o pesquisador, o próprio legislador, necessitado de buscar informações pretéritas lá do passado daquela lei, usa-se pela compilação, que, no caso, aí se faz a composição e nós chamamos de legimática. Então, veja que nós já fizemos um conceito da legística, da legimática, e agora, como você vai medir as leis? Daí vem a métrica das leis. Eu vou, ao final, né, dizer algumas curiosidades sobre constituições de vários países, em que se mostram com artigos, são mais de 100 artigos, 200, quer dizer, dependendo da densidade da norma, da quantidade que nós temos de artigos, de dispositivos, nós chamamos dessa métrica a legismetria, ou seja, essa álgebra, essa contagem que circunda, né, então, a própria lei. Né, e daí, portanto, podemos assim dizer, desse conteúdo, né, e buscando aqui, na real, o que vem a ser legística, vários autores famosos pelo Brasil e pelo exterior já utilizam, né, nesse conceito, e, embora sendo incipiente, é o que se chama de um ramo da ciência da legislação, outros já adotaram, não, isso aí já é cientificamente comprovado, então a legística é uma ciência. De fato, se ainda tiver um aprimoramento de se fazer a avaliação de impacto legislativo, a avaliação
das leis, ou seja, numa forma posterior à sua aplicabilidade, e daí entender que uma lei é boa, outra, uma lei é ruim, e qual é o espírito dessa lei, que ponto o legislador ele quis chegar. E aí tem a legística, né? Então, o que significa uma linguagem que seja clara, que seja nítida, né? Então, ali, concisa, parcimoniosa, e até mesmo simples, né? Um vocabulário simples. Chegamos numa era em que é preciso dar aquele recado para o cidadão e que ele entenda aquilo que está escrito na lei. É interessante que, na legislação brasileira, nós temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que ninguém, nenhuma pessoa, não pode dizer que desconhece a lei. Ou seja, ninguém se excusa de conhecer uma lei. Está também na Constituição da República Federativa do Brasil. E o que a gente pode trazer da legística formal se diz da estrutura textual, daquilo que compreende o artigo 1º, que tem que se ligar ao artigo 2º, ao artigo 3º, e não fazer aquela miscelânea, aquela mistura. Olha, está conectado esse artigo 1º com o artigo 10, quando deveria esse artigo 10 estar próximo do artigo 1º. Isso a gente encontra demais na legislação, e é ruim, porque o leitor da lei não sabe onde encontrar uma conexão. E é justamente aí que a legística entra, né, então, dessa forma formal, para trazer a coerência. A legística material é que trata também da densidade, ou seja, do assunto, do tema que seja relevante. Veja que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e esses dados sensíveis, como devem ser tratados pelas instituições aqui no Brasil e no exterior, né, no caso. E, logicamente, nós estamos falando aí do aspecto material desta norma, né, que é a proteção dos dados pessoais, é a legística material. É o tema relativamente a respeito do conteúdo que comporta, que contém aquela lei. E também a organizativa, que passa pelos processos dos comitês, das comissões, é um controle de constitucionalidade realizado dentro das casas de leis, de uma forma integrativa, ou seja, dos aspectos que sejam constitucionais, jurídicos, legais, regimentais. Por isso, a legística organizativa visa isso, a ter um controle daquela norma antes que se coloque para aquele destinatário, para o público em geral. Então, por isso se diz da legística. A legimática, né, a gente pode aqui trazer como informativo, né? Então, quando se tem a pesquisação de determinada lei em ferramentas, e aqui no Brasil nós temos e eu vou falar do normas.leg, do LexML, também ferramentas de busca como o Buscaleg, né, do próprio Interleges, né, várias câmaras municipais assim utilizam, e bem como outros atrativos, como tem o sistema judiciário, quando se dispõe a fornecer normas com a sua jurisprudência, né? E daí é outro passo que a gente vai falar também. A legimática inclusiva é aquela que tem a possibilidade de interagir com o público, com os cidadãos, chamada ágora virtual. Se tem uma ideia legislativa, por exemplo, se coloca numa ferramenta que tem aqui no Senado Federal chamado e-Cidadania. Na Câmara dos Deputados tem o e-Democracia. O cidadão tem aquela ideia legislativa, coloca lá armazenado, né, então, na ferramenta, e dali, se tiver mais de 20 mil acessos, 20 mil likes, isso dá aquele sinal amarelo, os legisladores ficam atentos e começa a circular como um projeto de lei
de iniciativa dos cidadãos via plataforma virtual. Veja que a tecnologia é interessante para isto. Mas há outras plataformas em HTML que o próprio cidadão pode ali escrever, né? Então, início, meio e fim, em emendas, né, de orçamento, que a gente já consegue fazer isso mediante audiências públicas, e nessa interatividade as pessoas vão escrevendo ali, olha, precisamos de valores para a construção de um ginásio esportivo, precisamos de tantos valores aí de dinheiro para fazer uma ponte e assim por diante. E é transparente, porque se coloca de forma bem pública, né? A legislametria, então, nesse contexto que a gente está dizendo, é produtiva no momento que se mostra essa amostragem de entrega desses trabalhos legislativos à sociedade, é constitutiva, porque tem o somatório interno dessas leis, e orbital. Veja que nós temos uma lei, a lei chamada Maria da Penha. Outro dia eu tive uma curiosidade de sua órbita terem mais 23 outros normativos, como o Código Penal, Código de Processo Penal, ainda das leis extravagantes penais, e bem como se diz da Política Nacional da Primeira Infância, de outras leis, né, que tratam aí, né, desse emprego todo. Enfim, aqui na aplicação, né, então nós temos uma lei que está, vamos dizer, condensada entre a legística, a legimática e a legismetria, que é um assunto novo, daí a gente não encontra na literatura, mas nós estamos aqui apenas para dizer, olha, só para reflexão legística, que aqui nós podemos dizer em épocas passadas, né, isso é uma maneira de você medir a quantidade de leis que nós temos. Eu não fui mais adiante, mas aqui eu coloco as constituições dos países, por exemplo. Né? Então, vejo que na Holanda, a Constituição da Holanda tem 142 artigos, da Suíça, 197, no Brasil, 368, contando com os atos das disposições constitucionais transitórias, porque são 250 artigos, né, então, dentro dos temas, e mais 118. A Argentina, 129, Angola, 244, a Guiné-Bissau, 133, que é agora, de 2020, inclusive, da Guiné-Bissau, o Japão, com 103, a China, com 138, o México, 136, bem antiga, lá de 1917, né, tudo, mas está lá. Né? Então, é claro, sem tantas mudanças assim, os Estados Unidos, né, trazendo aquelas 7 originais, mais 27 emendas. Né? Então, assim, nós temos essa legismetria a ser tratada. O painel legislativo que tem o Senado, pois não, que mais? Não, só para você seguir para a conclusão, por favor, que a gente estourou um pouquinho. Tá Obrigado. bom, desculpa. Perdão. Então, só para concluir, né, esse painel legislativo mostra bem como o Congresso Nacional decide, nesse ano de 2021, nós tivemos 46 PLN. PLN significa Projeto de Lei do Congresso Nacional, que só passa pela Casa, votos de deputados e senadores, e 42 foram aprovados e 4 rejeitados, vetos, né, você pode observar aí na tela, nós temos aí 75, e mais 35 foram mantidos, 15 parcialmente e 25 rejeitados. Então, daí, portanto, volta a ser uma lei, né, promulgada aquela lei. Das matérias apreciadas, né, então, nós tivemos essa como origem, né, então, do Senado Federal. Isso é um painel legislativo da ferramenta chamada Galileu, bem interessante. E aí nós temos esta possibilidade, né, então, de falar a respeito, né, então, desse assunto que merece destaque. E eu fico feliz de ver aqui o nosso querido Fábio, né, então, também. Obrigado, Fábio, pela deferência e de estarmos novamente juntos. E o Luiz, me perdoe aí pelo atraso.